e adoração a Deus. O hino número 7 do nosso inário, com o título Sejas Louvado. Que Deus seja louvado em cada palavra que nós cantarmos neste hino de adoração a Deus. Vamos nos colocar em pé para louvarmos a Deus? Sejas louvado, Rei Criador da natura. Louva minha alma, louva com zelo e ternura. Louva o Senhor pelo insondável amor, cálido amor que perdura. Sejas louvado, tu que o universo conduzes, sob tuas asas, paz e conforto produzes. Haja louvor pelo teu dom redentor, príncipe eterno das luzes. Sejas louvado pelo cuidado paterno, sobre a verdade ergues teu reino superno. Pelo louvor seja somente Senhor, por teu amor sempiterno. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado por estarmos na tua casa. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos louvar o teu santo nome. Que tu sejas honrado, seja adorado e seja louvado, Senhor. Tudo, Senhor Deus, que está acontecendo nesta programação, seja para a tua honra e tua glória somente. Senhor Deus, fala o nosso coração nesta noite mais uma vez e acompanha cada um de nós, abençoa cada família que está aqui representada e a cada família, Senhor Deus, que está representada assistindo pela internet neste momento. Abençoe e alcança cada uma dessas pessoas, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Eu queria saber se tem alguém alegre nessa igreja essa noite. Eu queria que levantasse a mão assim bem alto para me ver. Olha só quanta gente alegre. Agora eu quero saber se tem alguém muito alegre, porque eu quero que levante as duas mãos e o pé. Pô, ninguém está alegre? Ah, tem gente, tem. Ah, o pessoal está habilidoso, consegue. Você tem motivos para se alegrar, sabia? Você tem. Você tem motivos para se alegrar, por mais que você não perceba ou que não esteja muito claro na tua vida nesse momento. Você pode estar passando por luta, por provação, você pode estar com doença na família, mas ainda assim, o apóstolo Pedro, na verdade Paulo, em Filipenses, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Por que vocês acham que Paulo disse isso, irmãos? Provavelmente quando ele escreveu isso aqui ele estava preso. Talvez ele tivesse recém passado por um açoite, um apedrejamento, mas ele diz assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo. Então ele dá ênfase, alegrai-vos. Mesmo que você esteja passando dificuldades, ele fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, logo depois. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Amém?
Se você está passando por dificuldades e problemas, fale com Deus, suplique, clame ao Senhor. Eu tenho certeza que Ele tem uma resposta para você, porque Deus é um Deus de amor e cuidado. E Ele cuida de nós. Nesse momento nós vamos ofertar ao Senhor, agradecer pelos dízimos e ofertas. Mas não faça isso com teu coração contrito, de forma triste. Não fique ansioso, porque Deus tem a resposta para cada um dos problemas da tua vida e vai te deixar alegre de novo. Amém? Eu convido nossos queridos regentes para cantarem o hino de adoração dos dízimos das ofertas. Antes disso, nós vamos orar. E aí sim, você pode vir até os gasofiláceos e ofertar ao Senhor. Curva a sua fronte, vamos falar com Deus? Louvado seja Deus, porque o Senhor coloca no coração a gratidão. Nós agradecemos, louvamos o Teu nome pelos dízimos e ofertas que mantém essa igreja. E agradecemos, Senhor, pelo cuidado que Tu tens com cada irmão. Sabemos que as dificuldades financeiras nos atrapalham, mas a Tua promessa é fiel, que nada vai nos faltar. O Senhor é nosso pastor e de nada teremos falta se confiarmos no Senhor. Por favor, nos ensina a confiar. Nós pedimos, Pai, humildemente, com o nosso coração aberto para o Senhor. E no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Gratidão, somos teus filhos, teu é o nosso coração. Amém. Uma boa noite aos irmãos, aos amigos, também às visitas. É muito bom podermos estar na casa de Deus. Também uma boa noite àqueles que estão nos assistindo pelo Facebook. É um prazer realmente podermos mais uma vez abrir a palavra de Deus e estudarmos juntos. E o que nós vamos estudar hoje é algo que já está no meu coração há bastante tempo. Eu vinha preparando essa mensagem já há algum tempo. E basicamente entre ontem e hoje à tarde eu consegui inclusive atualizar com algumas informações de 2021. Então tem algo novo aí que eu acrescentei nessa mensagem de hoje. E a mensagem que eu trouxe aqui para os irmãos é sobre o remanescente. Vou pedir agora para que abram então o nosso PowerPoint ali. Isso aí. Vamos então estudarmos sobre o remanescente de Deus na terra. Antes vamos fechar os olhos e pedir a orientação de Deus. Querido Pai de amor, somos gratos por podermos estar aqui. Mais uma vez estamos falando a Ti, somos Tuas criaturas e portanto pedimos a orientação do Teu Santo Espírito para que abra nossa mente para a mensagem a seguir. Fique conosco hoje e sempre, é o que pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Muito bem. Basicamente, essa mensagem está baseada em Apocalipse. Eu queria que os irmãos tivessem em mente o seguinte a respeito do livro de Apocalipse. Todos os livros da Bíblia, né, se encontram e se completam em Apocalipse.
O Apocalipse é o livro mais importante, digamos, para a gente estar estudando nesses últimos dias da história desse mundo. O livro de Daniel, com certeza, na paralela. Mas o livro de Apocalipse é o desfecho final de tudo. E a gente sabe que lá no final de Apocalipse, Deus vai ser vencedor e quem estiver ao seu lado vai ser vencedor também. Por mais que muitos tenham medo da abordagem de Apocalipse, porque a gente tem coisas estranhas no livro de Apocalipse, a gente tem que realmente reconhecer isso. Mas a gente pode ter certeza, lendo o último capítulo lá, por mais que tenha todos esses percalços, essas dificuldades que o povo de Deus irá passar nos últimos dias, quem se ficar ao lado de Deus será vencedor. E esse vencedor quem é? O remanescente. Vamos ver então sobre o tema aí que... Deixa eu trocar aqui de mão, para ficar melhor. Então, o remanescente de Deus na Terra é o tema. Nós vamos estar vendo aqui e tentar responder essas perguntas aqui. Você já ouviu falar do remanescente? Sabe quem são? Quais são as características do remanescente? Do povo remanescente? O remanescente da Bíblia, que diz a Bíblia. Qual a mensagem do remanescente? O remanescente tem uma mensagem, você sabia disso? Podem os adventistas se considerarem pertencentes ou partes do remanescente? Outra pergunta, né? Interessante. Vamos tentar responder. E como o remanescente está sendo visto pelo mundo hoje? Essa é a parte atual aqui que eu trouxe, porque eu disse que eu ia colocar essa partezinha aí. Vamos passar aqui. Foi. Olha a visão de João aqui em Apocalipse. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Olha o remanescente aparecendo aqui nessa visão. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui já tem um spoiler, né, do sermão, porque olha aqui quanta coisa já tem contido aqui nesse verso. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Foi. Muito bem. Pelo dicionário, qual é o significado de remanescente? Resto, sobra, sobejo, né? O que fica de um todo depois de retirado uma parte. No português, remanescente significa isso. Agora, e pela Bíblia? Uma minoria que sobrevive à apostasia e calamidades. E a gente tem alguns versos aqui que abordam isso, lá de Crônicas, Isaías, Ezequiel, Jeremias. Vamos ver dois deles. Ezequiel, ó. Mas deixarei o resto, porquanto alguns de vós escapareis da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. A gente estudou isso aqui, né? Essa semana em Isaías, acho que na semana passada. Mas é referente ao mesmo evento. A gente sabe que o Israel do Norte, a nação do Norte, ela foi conquistada pela Síria e espalhada pelas nações. E o que fala aqui? Não está passando. Deixa eu ver. Aqui, opa, passou. Passou e voltou. Aqui. Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Então aqui a gente vê um remanescente dentro do povo de Israel. Então, exemplos de remanescente que falam na Bíblia. Identidade do remanescente. Vamos ver um pouquinho agora da identidade do remanescente. Quais são as características do remanescente? Ó, todos os versos aqui tirados de Apocalipse. Em Apocalipse 12, a gente pode resumir que o remanescente cobre a história do povo de Deus, de Jesus, até o fim, e o último passo nessa história é o remanescente. A gente poderia até citar Apocalipse 4, 3, ali, que tem as igrejas, etc. também, né? Apocalipse 10, o remanescente surge no fim, ao findar as profecias de tempo de Daniel. Que profecias de tempo são essas? Quando terminaram, né? A gente até, um outro sermão que eu fiz no final do ano, a gente abordou esse assunto.
As 2.300 tardes e manhãs, 1844, né? Apocalipse 12, tem o dom profético. O remanescente tem o dom profético. Em Apocalipse 13, o remanescente será objeto de atenção mundial. Todos vão falar a respeito do remanescente e terá uma mensagem com relevância mundial também. Então, características importantes do remanescente. Opa, passou demais aqui, deixa eu ver. Não, é isso mesmo. Tem um delay aqui, eu acho. Aí. Então, fazendo um resumo, como sendo a identidade do remanescente, são os herdeiros espirituais do conhecimento das verdades bíblicas com uma responsabilidade missionária. Então, não basta ser apenas conhecer todos aqueles parâmetros ali que a gente viu sobre o remanescente. Precisa testemunhar. Agora, a mensagem do remanescente. Que mensagem tem o remanescente para o mundo? Que diferencia ele do restante das pessoas? Apocalipse 10, pregará sobre o Evangelho. Basicamente, todos os cristãos pregam sobre o Evangelho, certo? Apocalipse 10, estuda e tem o foco nos livros de Daniel e Apocalipse. Um resumo que a gente poderia fazer do capítulo 10, uma interpretação ali. Então, o remanescente faz isso. Apocalipse 11, estuda e prega sobre o santuário. Então, o remanescente estudaria e entenderia o conceito do santuário, até porque tem muito a ver com aquele tempo profético que se cumpriu em 1844. Vai guardar todos os mandamentos de Deus. Não é 9, 8, 7, são os 10. Vão anunciar ao mundo a destruição final. O remanescente é realista. Ele vai avisar o mundo que a mensagem do remanescente para o mundo é que o mundo está acabando. Basicamente isso. Terão um relacionamento com Jesus. E aí tem a ver com aquela última mensagem que eu trouxe, que muitos, inclusive do povo cristão, hoje já nem consideram mais Jesus como Messias, como o Salvador do mundo. Dentre os cristãos, imagina as outras religiões. Mas o remanescente tem Jesus como seu Salvador. Pregarão sobre a hora do julgamento. Que povo ao redor do mundo prega sobre o julgamento final? E tem uma mensagem do sábado. Então, nós temos aqui a mensagem do remanescente sendo apresentada para nós no livro de Apocalipse. Isso todo soa parecido com nós, adventistas do sétimo dia? Tem alguma semelhança que os irmãos viram aqui nessas características e na mensagem do remanescente? Sim, realmente tem. Por que isso? Porque os nossos pioneiros, inspirados por Deus, basearam toda a mensagem do advento, a mensagem adventista, em Apocalipse. Exatamente nessas características e nessa mensagem. Então, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente prega, está baseado no tema do remanescente. Então, não é por coincidência que a gente se encaixou em tudo que foi dito aqui, talvez, né? E não existe uma outra denominação no mundo que tenha essa mensagem, que tenha essas características, que é o remanescente. Agora, será que isso deve ser motivo de orgulho ou arrogância para nós? Não. Pelo contrário. Nós precisamos nos ajoelhar aos pés de Jesus cada dia e pedir inteligência para que Ele nos dê capacidade de levar essa mensagem aos nossos irmãos que não conhecem. Em função disso, nós temos a crença fundamental número 13, que eu acredito que todos conhecem, que é o remanescente e sua missão, onde basicamente é redundante tudo que a gente viu até agora. Né? Está nessa mensagem, nessa crença fundamental. Não vou ler para a gente não tomar muito tempo aqui. Muito bem.
Deus fez uma aliança com Abraão. Vamos voltar um pouquinho na história. Qual era o objetivo de Deus para Abraão? Se a gente pensar em antes do dilúvio, inclusive, para a descendência de Sete, era que eles fossem sacerdotes e evangelizassem o mundo, e dessa forma o mundo conhecesse o Salvador, ou se preparasse para o Salvador, e para a salvação também. Mas, especificamente Abraão, em Gênesis 12, 13, ele diz que faria uma bênção para todas as nações, para toda a terra. Eles seriam um reino de sacerdotes. Então, Abraão e seus descendentes, que foram os judeus, seriam nação de sacerdote. E a gente sabe que no ano 34 da nossa era, Israel deixou de ser nação escolhida de Deus para essa missão. E a partir daí, quem é que entra em cena? E se alguém não tiver dúvida sobre o que eu falei agora, num outro momento a gente pode abordar esse assunto. Porque é uma outra mensagem, né, sobre a questão da função de Israel. Mas em Gálatas, 3:29, o que diz? E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, a partir do ano 34, o Israel espiritual passa a ser todo aquele que crê em Jesus, que aceita Jesus como seu Salvador e leva avante a mensagem dele, o seu Evangelho. Muito bem. Historicamente, a gente sabe, ali lendo a Bíblia, né, no tempo dos juízes, os reis, Salomão, Jeroboão, Raabe também, Manassés, depois cativeiro, ocupação da terra por outras nações. Aqui, a gente percebe, em toda a história do povo de Israel, como sendo uma história de fracasso e desgraça, com raras exceções. E mesmo nas exceções tinha desgraça. A gente vê o caso ali de Ezequias, que a gente estudou essa semana. Foi um bom rei, foi. Mas pisou na bola lá no final. Ele podia ter feito um ótimo trabalho missionário lá com os babilônicos e pisou na bola. A resposta de Deus, então, para o fracasso de Israel, está em Cristo e no remanescente. Vamos abordar, então, um pouquinho agora sobre os tipos de remanescente. Lembrando, o remanescente é aquelas pessoas sinceras e fiéis a Deus. Ok? Então, nós temos um remanescente histórico, que é o remanescente do passado, aquele que se encontra no passado. O remanescente fiel, que a gente pode dizer que é o remanescente de agora. E o remanescente escatológico, que é aquele remanescente que estará no futuro, onde se cumprirão todas as profecias ali que a gente conhece de Apocalipse. Muito bem, sobre o remanescente histórico, a gente pode dar alguns exemplos. Noé e sua família foram um remanescente do dilúvio, não foram? Certo. Abraão das 70 nações. A gente sabe que Noé, o pessoal costuma dividir a genealogia de Noé como surgindo dele 70 nações. Abraão foi um dos remanescentes das 70 nações, podemos dizer assim. O Israel do cativeiro egípcio foi um remanescente também. O Israel da conquista pela Síria, que a gente acabou de ler o versículo ali, também foi um remanescente. Só que o remanescente do passado, ou histórico, então ele está no passado, como o próprio nome já diz. A gente pode contá-los. A gente pode nomear eles. São fáceis de ser reconhecidos. Mas nem sempre foram fiéis a Deus. O do presente. Se nós pensar agora em relação a Noé, todos nós somos descendentes de Noé. Somos remanescentes de Noé. Certo? Mas nem todos somos fiéis. Então, qual a característica do remanescente do presente? Olha aqui em Reis 19:14, o que diz aqui? Tem uma reclamação aqui. Quem é que fez essa reclamação? Elias. Poxa vida, Senhor, eu fiquei só.
Ele se achava a última bolachinha do pacote, ali, que nem diz o pastor, né? Lá no templo de Israel. O que Deus disse para ele? Ó? Conservei em Israel 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. O que a gente pode tirar dessa informação sobre o Israel do presente? Primeiro, é o povo invisível de Deus. Esse é o Israel do presente. Não sabemos quem é fiel. Vocês não sabem se eu sou fiel. Eu não sei se você é fiel. Apenas Deus sabe quem é fiel. Então essas são as características do remanescente do fiel, que é o do presente. Basicamente só Deus sabe quem é fiel. Ok? E agora o escatológico. O que diz aqui em Isaías? Ó, eles anunciarão entre as nações a minha glória. Isaías 19. Uma bênção no meio da terra. Ó, não nos remete para Gênesis 12, 13, lá, aquela promessa feita a Abraão? Farei de vocês uma bênção para todas as nações? Sim. O remanescente tem essa característica também. Então vamos ver, ele está no futuro, independentemente do ponto da história em que nos encontrarmos. Se nós pensássemos, por exemplo, no cristianismo, será que Paulo, Pedro, os apóstolos lá, imaginariam que nós teríamos mais de 2 bilhões de cristãos no mundo hoje? Nesse futuro? Não, né? Talvez não. Só se Deus mostrou para eles em visão e tal, mas... Enfim, talvez eles se surpreenderiam com esse número de cristãos. Mas, por outro lado, a gente sabe que nem todos são fiéis. Será uma surpresa mais internacional. E é produzido a partir do remanescente fiel. Só que muito mais amplo. Ou seja, esse remanescente escatológico vai ser produzido a partir de nós que estamos hoje aqui. Esse futuro, que talvez seja um futuro logo aqui, um futuro a curto prazo, vai produzir esse remanescente. E a partir do remanescente fiel, que é o do presente. E muito maior do que o esperado. Vai ser muito maior. Lá em Apocalipse a gente vê que uma grande multidão se salvou. A gente não vai ter noção disso. A missão do remanescente. Em Apocalipse 14, nós temos a mensagem dos 3 anjos. Ó. E essa é a missão, levar essa mensagem ao mundo. E nós temos que ser esse grupo, irmãos, a levar essa mensagem a toda a tribo, nação e língua e povo. Muito bem. Aqui eu trouxe, para os irmãos terem uma ideia, alguns valores fundamentais de algumas das principais religiões do mundo. Se nós classificarmos as religiões, aqui talvez seja difícil dos irmãos verem, está meio pequenininho realmente, né? Falhei aqui no slide. Mas o cristianismo ainda é a primeira religião do mundo. Quais são alguns conceitos fundamentais do cristianismo? Basicamente o evangelho, a graça e Jesus. A gente não tem dúvida disso, né? Então o cristianismo ainda é a primeira religião. O islamismo veio em segundo. E o islamismo, qual é que é o valor fundamental deles? Basicamente submissão, julgamento e escatologia. E temos a sétima, né, que ainda é o judaísmo. Lei, obediência e o sábado. Percebem aqui valores fundamentais das 3 principais religiões do mundo hoje? E, ó, essas religiões, a gente pode chamar elas de religiões abrâmicas, porque todas elas derivaram dos descendentes de Abraão. O islamismo, basicamente, foi de Ismael, né? De Ismael, dos povos ali, parentes, né? dos judeus, mas descendentes também de Abraão. Mas, basicamente, o cristianismo e o judaísmo, né, também, são religiões abrâmicas.
E representa cerca de 67% da população do mundo hoje, essas religiões abrâmicas, em termos de número, quantidade. E qual é a liga de todo esse... Vou voltar só mais um aqui, que foi para frente. Aí. E qual é a liga, irmãos? Para todas elas aqui. O remanescente do Apocalipse. Vocês não percebem que nesse remanescente existem um pouquinho de cada uma desses fundamentos, dessas religiões? O remanescente traz isso no DNA. E se nós pensarmos, talvez até em outras religiões, como o hinduísmo, o budismo, existem semelhanças da nossa mensagem, das nossas características com essas religiões. Então talvez não, tenho certeza disso. O remanescente é um projeto de Deus para esses tempos finais. Digamos que vai ser a cola que vai atrair todas as pessoas fiéis de todas as religiões para o povo de Deus. Amém por isso? Então, eu falei antes que o remanescente será um objeto de atenção mundial. Todos vão falar a respeito do remanescente. Terá uma mensagem com relevância mundial. Será que o remanescente hoje é objeto de atenção mundial? Talvez ainda não, né? Mas está começando a ser pelo que a gente está vendo por aí. Por que eu digo isso? O que fala Ellen White aqui, ó? Testemunho para a Igreja, volume 5, página 546. Nosso povo tem sido considerado por demais insignificante. Ela está falando isso, ela falou isso lá em 1800 e alguma coisa. Para ser digno de nota. Ou seja, a gente nem era notado. Mas virá uma mudança. Ó, uma mudança. O mundo cristão está agora procedendo a movimentos que necessariamente trarão em preeminência o povo observador dos mandamentos. Opa! Não está acontecendo isso hoje? Será que não está ficando bem nítido aqueles que guardam os mandamentos de Deus versus o mundo? Fundamentos da Educação Cristã, página 289, parágrafo 2. Quando atingirmos a norma que o Senhor deu nos Estados Unidos, John Biden foi empossado, 49º presidente, é isso? Os irmãos não acompanham as notícias? Mas, enfim, então vocês vão acreditar no que eu estou dizendo, depois vocês dão uma olhadinha no Google lá. E olha só, olha que coisa interessante. Vocês percebem aqui, ó, todos os presidentes americanos, eles fazem juramento sobre a Bíblia. E pelo menos até a última posse do Trump que eu vi, a Bíblia era a Bíblia Sagrada que eu vi lá. Só que olha aqui. Que Bíblia é essa aqui? Eu tentei ali botar uma linha vermelha ao redor, mas está difícil de enxergar. Mas é uma Bíblia Sagrada, na versão aqui Downey Hines, que é uma versão da Vulgata para o inglês, que foi feita em 1582 a pedido da Igreja Católica. Ou seja, nós temos aqui uma Bíblia católica. E a gente sabe como é que a Bíblia católica é. Essa Bíblia ela foi idealizada e editada e revisada por jesuítas. Então essa Bíblia aqui, Biden, né, ele usa, pertence à família dele desde 1893. E ele trouxe essa Bíblia para a cerimônia. Não tem aqui uma mensagem subliminar? Isso aqui não é uma bofetada na capa, no rosto dos protestantes dos Estados Unidos? Que até então os Estados Unidos eram um país protestante? Vamos ver um pouquinho aqui. Eu trouxe só um verso aqui. Dessa Bíblia em relação, da Bíblia do Haynes aqui, em relação à revista atualizada. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ou seja, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
O que diz a Bíblia lá que o Biden jurou lá sobre ela? Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Ela, olha aqui, não é mais o filho da mulher, é a mulher que está esmagando a cabeça da serpente. Ela esmagará a tua cabeça, e tu ficarás à espreita pelo seu calcanhar. Ou seja, aqui nós temos uma guerra, não é mais entre o filho da mulher e a serpente. Nós temos aqui já a história um pouquinho diferente. Aqui a história está uma guerra entre a mulher e a serpente. Ou seja, quem é a mulher aqui? A gente sabe que para a Igreja Católica a mulher é quem? Maria. Né? Então a batalha é entre Maria e a serpente, não mais Jesus e a serpente. E tem mais um monte de outras alterações que tem nessa Bíblia, irmãos. Mas com relação a nós, o povo do Advento, tem alguns recortes aqui de notícia. CNN aqui, ó, 15 de outubro de 2020. Como o QAnon usa a religião para atrair cristãos desavisados. Então, desde o ano passado, essa questão aí do QAnon começou a vir a público e se espalhou pelo mundo. Os irmãos devem saber, né, que QAnon é uma seita de extrema-direita que mistura a religião. Eles fizeram, até profecias, eles estavam dizendo que o Trump ia ganhar de qualquer jeito, não sei o quê, uma série de coisas. Tem uma força armada que também está vinculada a esse QAnon aí. Mas vejam bem, olha o que tem sobre isso aqui. Ó. O FBI chamou QAnon de ameaça terrorista doméstica. Em um memorando interno, o FBI alertou que teorias de conspiração marginais provavelmente motivam algum extremista doméstico, total ou em parte, a cometer atividades criminosas e, às vezes, violentas. Então, esse tipo de gente está realmente aí nesse movimento do QAnon. Aí. E aqui nós temos, não vou ler tudo, né, irmãos, porque o nosso tempo está andando, mas o Facebook e o YouTube, eles anunciaram que iam remover material desse tipo das redes. Mas olha só, segue a notícia, a mesma notícia da CNN ali, do 15 de outubro, ó, não é tão velha assim. Não vou ler tudo aqui, irmãos. Ó. Mas olha só o que diz esse pesquisador. Ó. Sob cepas agora também a gente está conhecendo esse termo cepas aí, né, por causa dos vírus aí. Sob cepas um pouco semelhantes, um grupo de batistas da década de 1840, chamados mileritas, previu a segunda vinda de Jesus. O que estão colocando aí os mileritas já nessa notícia aí? O que os mileritas têm a ver com QAnon? Vamos seguir. O que mais aqui? Ele disse que dissidentes aqui desse movimento milerita se tornaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora já botaram o nome aqui no negócio. A Igreja Adventista já está no meio do QAnon aí. Travis disse que vê ecos dos mileritas em QAnon. Numerosas profecias QAnon provaram-se falsas. E realmente, eles tinham feito um monte de profecia ali e se tornaram falsos. Mas aí fizeram uma salada de frutos e já colocaram os mileritas aí. Vamos ver um outro recorte. Daily Best aqui, 21 de janeiro, já é mais recente. Como uma nova religião pode surgir das cinzas do QAnon? Se o passado, aqui ficou bem ruim essa fonte, né? Se o passado nos ensina alguma coisa, é que profecias fracassadas e previsões frustradas nem sempre marcam o começo do fim para movimentos sociais radicais. E aí o que eles dizem disso aqui, né? Justamente pelo fato do movimento milerita de 1844, por mais que eles tivessem a grande decepção, o que aconteceu? Os adventistas, os dissidentes desse movimento se tornaram os adventistas. O que mais?
Olha só, um grupo começou a argumentar que estavam apenas parcialmente errados. E as profecias não eram sobre a segunda vinda e o fim do mundo, mas sim sobre a purificação de um santuário celestial. Ou seja, ele está dizendo aqui que não foi... A desculpa desse movimento foi que o movimento aqui, os acontecimentos eram celestiais, não terrestres. E desse grupo surgiu os adventistas. E aqui, ó, olha, se eles não conhecem sobre nós, ó, entre 20 e 25 milhões de membros, são a quinta maior comunhão cristã em todo o mundo. Deixa eu ver se tem mais um slide aqui desse Dale Best aqui. Ó, ironicamente, aqui já tem um erro aqui. Ó. Ironicamente, as profecias de Daniel, que foram base para as profecias mileritas e muitas outras, sobre o fim do mundo, foram produtos de expectativas frustradas. Embora sejam ambientados no século 6 a.C., Daniel foi escrito durante o reinado do rei Seleucia Antíoco Epifânio. Então, olha a mentira que já tem aqui. Eles já trouxeram o livro de Daniel, que era do 6º século antes de Cristo, para o 4º século aqui, o 5º, né? Basicamente, 3º século antes de Cristo, 2º século. As datas são muito específicas. E após a primeira data para a restauração do templo, dada em Daniel 8:12, passou sem incidentes. Um autor posterior foi forçado a adicionar uma segunda profecia em Daniel 12 para explicar o erro. Olha que confusão que eles estão fazendo aqui com o livro de Daniel já. Mas o que eu quero deixar em evidência, irmãos, ó, eles estão trazendo à tona o movimento milerita e os dissidentes desse movimento aí, que são os adventistas dos 7º dias, como compondo uma seita, né, extremista. Isso é preocupante, porque a gente sabe que o povo adventista não sei de onde eles tiraram esses dados, mas isso é preocupante. Eles não fazem referência a nenhuma outra religião aqui, só essa. Por que será? Outro aqui, ó. Bloomberg Business Week, 22 de janeiro, mais recente ainda. Como cultos como QAnon respondem a falhas embaraçosas. E aqui o repórter diz que entrevistou um historiador da religião americana e um terapeuta que ajuda pessoas a abandonar os cultos, a entender o que acontece e a seguir com o QAnon, né? Olha só o primeiro aqui. A grande decepção, olha, novamente aqui, sendo abordado aqui o movimento milerita. A grande decepção de 22 de outubro. Irmãos, para quem quiser depois, ó, tem os links aqui, eu até coloquei o link aqui, de cada um desses recortes aí que eu fiz. E aqui está traduzido, lógico, né? Tudo em inglês foi traduzido para português. Quando o mundo, infelizmente, não acabou, ao contrário da predição confiante do pregador batista, William Miller, e quando algo não acontece no cronograma original, uma variedade de coisas pode acontecer, disse Moore. Um deles, alguns simplesmente desistirão. Outros serão mais fervorosos em suas crenças, mudarão a data em que isso vai acontecer, ou mudarão o roteiro. Alguns seguidores de Miller se reagruparam para formar o que se tornou hoje a Igreja Adventista do 7º dia. De novo aqui nós, né? O que mais? E agora a psicóloga lá, né? Ainda aqui é do Moore aqui. Um efeito surpreendente de uma previsão ruim, disse Moore, é o que aqueles que permanecem por perto tornam-se ainda mais ativos no proselitismo, porque ajuda a aliviar a dissonância cognitiva que sentem. Ok, isso aqui não acrescentou muito ao que a gente já tinha lido. E agora a psicanalista lá. É uma terapeuta matrimonial e familiar de Los Angeles, que desenvolveu uma especialidade em aconselhar membros de seitas. O que é verdade sobre muitos desses grupos é que eles têm uma tendência militarista. Opa! Ou seja, pegam em armas, etc. E olha só o que mais ela disse. Ó. Eles acham que estão tentando nos salvar, disse ela.
Eles são missionários conspiratórios. Poxa. Está ficando pior, né, a situação aqui. Então, esses recortes eu trouxe só para os irmãos tentarem encaixar tudo que a gente viu sobre o remanescente nos momentos em que nós estamos vivendo. Ou seja, as coisas estão culminando para um desfecho final, não tem dúvida disso. Não são os fiéis que deixarão a igreja. Por que eu trouxe isso? Porque existem muitos movimentos e o que mais que eu vou dizer? Ministérios que chamam também. Muitos desses ministérios, ok, aí eles estão ligados à organização, mas muitos se afastam, se desligam totalmente da igreja adventista. E olha o que diz Ellen White sobre isso. Embora existam males na igreja, e tenham de existir até o fim do mundo, a igreja destes últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. É emocionante até isso, né, irmãos? Haverá uma sacudidura da peneira, e no devido tempo a palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Este é precisamente o tempo em que o genuíno será o mais forte. Então nós temos aqui, digamos assim, uma mensagem de conforto. A igreja de Deus vai permanecer até os últimos dias. Não tenham dúvida disso. E muito mais, né? A gente sabe que, quando a gente falou no remanescente fiel, que é o remanescente do presente, a gente sabe que muito mais fiéis estão em outras religiões do que mesmo na nossa. Até esqueci de falar isso antes. E eles serão a grande multidão que estarão aguardando Deus nos últimos dias, junto com os remanescentes dessa igreja também. Quem realmente deixará a igreja? Testemunho para a Igreja, volume 1, página 182. Os descuidados e indiferentes, esses deixarão a igreja. Quem mais? Primeiros escritos. Os ambiciosos e egoístas. De novo aqui o testemunho. Os orientados pelo mundanismo. E a gente vê que o mundanismo está entrando na igreja. Os que transgridem e comprometem as verdades, volume 5 aqui. Os desobedientes, volume 1. Os invejosos e críticos. A classe conservadora superficial, volume 5. Os estudantes superficiais da Bíblia, testemunho para ministro, página 112. E aqueles que perderam a fé no dom profético. Olha, isso aqui é importante, ó. Muitos, inclusive pastores, a gente vê por aí, que inclusive já saíram do Brasil, foram para outros lugares, que ficam dizendo, Ellen White, não é bem assim, eu prefiro os evangelhos, e é isso. Tem muito disso. E eu até posso citar nomes, mas não vou citar nomes, não. Professores das nossas universidades que foram para os Estados Unidos, né? Enfim. E olha aqui, que diz o grande conflito. Ó. O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo. Que anjo é esse, irmãos? Aquele anjo que trouxe uma luz sobre toda a terra, que a gente sabe que é o alto clamor. Deve iluminar a terra toda com a sua glória. Predisse com isso uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. Servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Aqui tem um errinho de português, de digitação minha. Grande conflito. E a gente sabe que só se unirão à mensagem do terceiro anjo e ao alto clamor aqueles que receberem o quê? O que a gente chama de chuva serode, que pode ser um outro tema de estudo para nós.
Ou seja, o poder do Espírito Santo com mais intensidade do que aconteceu lá no Pentecostes. Essa será a chuva serôdia, que será derramada sobre esse remanescente fiel. E desse remanescente fiel, né, se multiplicará e crescerá para uma grande multidão que estará aguardando Jesus. Amém por isso. Não devemos temer. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Porque Cristo está ao leme desta igreja. Cristo está ao leme desse remanescente que terminará a obra neste mundo. E que todos nós possamos estarmos aliados a esse Jesus. Porque somente nele teremos a vitória e a vida eterna. Esse é o meu desejo, a minha oração por mim e por vós. Amém. Vamos nos colocar em pé para louvarmos? Quando Deus fizer chamada para os santos seus reunir, estaremos lá perante o lindo mar. Quando Cristo aqui descer e feliz reunião teremos lá no ar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Que louvor, vitória, que feliz reunião teremos lá no lar. Quando o anjo do Senhor disser que tempo não há mais e a feliz eternidade começar, e passados para sempre desta vida os tristes ais, que feliz reunião teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Que louvor, vitória, que feliz reunião teremos lá no lar. Quando as harpas ressoarem pela abóboda sem fim, anunciando então o ano jubilar. Quando o hino da vitória nós cantarmos em festim, que feliz reunião teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Que louvor, vitória, que feliz reunião teremos lá no lar. Amém. Amém. Tudo que nós estudamos aqui, irmãos, não é para que traga medo ou pesar ao nosso coração. Jamais. É para que a gente se conscientize de que pouco tempo nos resta e que nada nesse mundo pode ser mais importante do que estarmos ao lado de Jesus. Não é para termos medo, para termos confiança, esperança que a redenção se aproxima. Oremos. Querido e bondoso Deus, te agradecemos, Senhor, pelos momentos que aqui tivemos estudando a Tua Palavra. Capacite-nos e prepara-nos para fazer parte desse remanescente escatológico que levará a Tua mensagem ao mundo, que receberá o poder do Espírito Santo pela chuva serôdia e levará o alto clamor a todas as nações, tribos e línguas.
que possamos estar sendo capacitados a cada dia, Senhor, para fazer parte desse movimento. Muitos momentos ainda sombrios virão pela frente, mas a gente sabe que no futuro, o fim de tudo isso é a vitória para todos os que estiverem ao teu lado. Abençoe-nos para que estejamos ao teu lado. Abençoe-nos também os familiares, os nossos queridos, todos os que te ouvem ao redor desse mundo, para que um dia possamos estar vivendo eternamente contigo. Tudo pedimos e te agradecemos, não que haja méritos em nós, mas por Jesus, com perdão de nossos pecados. Amém, Senhor.